Oi, meus amores, já pega o cafezinho? Porque está começando mais um romance do amor e mistérios. Era o começo da década de 1970, numa pequena cidade cercada por fazendas, morros e rios de água cristalina. Ali, quase todo mundo se conhecia pelo nome, pela família e até pelos segredos. Antônio era um dos rapazes mais conhecidos da região. Não porque fosse rico, muito pelo contrário. Era porque, além de trabalhador, era um homem alto, forte e bonito. As moças da cidade viviam dizendo, entre risadas, que Antônio só tinha um defeito: era pobre. Ele levava a brincadeira na esportiva. Sorria, agradecia o elogio e respondia que preferia ter pouca terra e dormir em paz do que muito dinheiro e a consciência pesada. Antônio morava com a mãe e a irmã numa casinha simples, herdada do pai, que havia falecido muitos anos antes. Nos fundos, havia uma pequena roça onde plantavam milho, feijão e mandioca. Era dali que vinha boa parte do sustento da família. Mas a verdadeira esperança de Antônio estava num terreno pedregoso, um pouco mais afastado. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, ele seguia para lá com sua picareta, peneira e um velho balaio de palha. Passava horas quebrando pedras, lavando terra e procurando cristais. Na maioria das vezes, encontrava apenas pedras comuns, vendidas por pouco dinheiro aos compradores que vinham da cidade. Quase nunca sobrava alguma coisa depois de pagar as despesas da casa. Mesmo assim, Antônio nunca reclamava. Costumava dizer que a terra sempre recompensava quem tinha paciência. Na mesma região vivia Durval, dono das maiores terras dali. Tinha gado, plantações e era respeitado por quase todos, embora muitos o considerassem um homem duro demais. Sua maior riqueza, porém, era Clarice, sua única filha. Diferente do pai, ela tratava qualquer pessoa com respeito, fosse fazendeiro, peão ou garimpeiro. Clarice e Antônio se conheciam desde pequenos. Brincaram juntos nas margens do rio, correram pelos pastos, subiram em árvores e passaram tardes inteiras na velha cachoeira escondida entre as pedras. O tempo passou, as brincadeiras ficaram para trás, mas a amizade nunca desapareceu. Apenas mudou de nome, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de dizer em voz alta. Naquela manhã, Antônio terminava de lavar alguns cristais quando ouviu uma voz conhecida atrás dele. Será que hoje a terra resolveu sorrir para você? Era Clarice segurando um pequeno cesto com pão de milho ainda quentinho. Antônio sorriu. Ela riu daquele jeito leve que sempre fazia Antônio esquecer o cansaço. Enquanto ela observava os cristais dentro do balaio, ele pegou um dos mais bonitos e colocou delicadamente na palma da mão dela. "Bonito, não é?" perguntou ela. Antônio olhou primeiro para o cristal e depois para Clarice. "Bonito é, mas continua perdendo para a pedra mais rara que eu conheço." Ela fingiu procurar ao redor. "E onde ela está?" Antônio respondeu sorrindo. "Tá bem aqui na minha frente, só que essa ninguém consegue garimpar." Clarice abaixou a cabeça, tentando esconder o sorriso. Já conhecia aquelas comparações malucas de Antônio. Sempre que podia, ele transformava pedras em declarações de amor. Ela achava a graça de todas. Os dois caminharam juntos até a cachoeira, conversando sobre a vida como faziam desde crianças. Nenhum dos dois percebeu que, do alto da estrada, Durval observava cada passo dos dois com uma expressão cada vez mais fechada. Durval esperou Clarice voltar para casa antes de dizer qualquer palavra. Ela ainda carregava o pequeno cesto vazio quando encontrou o pai sentado na varanda, olhando para a estrada de terra com o semblante fechado. Bastou um olhar para perceber que ele sabia exatamente de onde ela vinha. "Outra vez com aquele garimpeiro?" perguntou ele sem levantar a voz. Clarice respirou fundo. "Eu fui conversar com um amigo, pai." Durval bateu a mão no braço da cadeira. "Amigo, você já passou da idade dessas desculpas. Antônio pode até ser um bom rapaz,
mas não tem futuro. Vive quebrando pedra o dia inteiro para ganhar uma mixaria. Eu não criei minha filha para passar necessidade. Clarice tentou responder, mas o pai continuou. Enquanto eu estiver vivo, você não vai se casar com um homem que mal consegue sustentar a própria família. Ela abaixou a cabeça, não por medo, mas para evitar discutir. Conhecia o temperamento do pai e sabia que insistir naquele momento só pioraria tudo. Enquanto isso, Antônio seguia para casa sem imaginar a conversa que acontecia na fazenda de Durval. No caminho, encontrou seu velho amigo Zeca, que vinha montado num burro carregando sacos de milho. E então, Antônio, achou algum cristal que dê para comprar uma fazenda? Antônio deu uma risada. Ainda não. Hoje só achei pedra teimosa. Parece que elas fogem de mim. Zeca brincou. As pedras fogem, mas a filha do Durval vive encontrando você. Antônio sorriu sem responder. Era impossível esconder o que sentia por Clarice. Naquela noite, sentado à mesa simples de casa, sua mãe percebeu que ele estava distraído. Você pensou nela o dia inteiro, não foi? Antônio sorriu sem graça. Dá para perceber tanto assim? A mãe respondeu com carinho. Meu filho, quando um homem ama de verdade, até o jeito de mexer no feijão muda. Os três riram juntos e por alguns instantes esqueceram das dificuldades. No dia seguinte, bem cedo, Antônio voltou ao terreno onde garimpava. Depois de horas quebrando pedras e lavando cristais no riacho, separou tudo o que havia encontrado no balaio. Um comprador da cidade apareceu montado num caminhão velho. Pesou os cristais rapidamente e entregou algumas poucas notas. Antônio agradeceu, mas ficou olhando o dinheiro nas mãos. Sabia que aquilo mal daria para as despesas da semana. Mesmo assim, nunca pensava em desistir. Antes de ir embora, olhou para o terreno pedregoso e falou baixinho, como fazia desde menino. Um dia você ainda guarda uma surpresa para mim. Naquela mesma tarde, Clarice passou pela estrada montada em sua égua. Ao ver Antônio trabalhando debaixo do sol forte, parou por alguns instantes. Você conversa até com as pedras agora? Perguntou sorrindo. Antônio limpou o suor do rosto e respondeu. Converso, só que elas são teimosas, diferente de um certo cristal que vive aparecendo por aqui. Clarice cruzou os braços, fingindo não entender. Que cristal? Antônio deu um passo na direção dela e sorriu daquele jeito que fazia o coração dela acelerar. Você, porque nunca vi uma pedra tão bonita quanto a Clarice da minha vida. Ela levou a mão ao rosto para esconder a vergonha e caiu na risada. Você inventa cada uma. Pode rir, mas um garimpeiro entende de pedra, e eu nunca erro quando encontro uma preciosa. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos, até ouvirem ao longe o som de um cavalo se aproximando pela estrada. Era Durval. O sorriso desapareceu do rosto de Clarice no mesmo instante. Durval puxou as rédeas do cavalo e parou bem diante dos dois. Bastou olhar para Clarice e Antônio lado a lado para entender o que estava acontecendo. Eu não mandei você ficar longe desse rapaz, disse ele, encarando a filha. Clarice respirou fundo. Nós só estávamos conversando. Durval voltou os olhos para Antônio. E você? Não tem serviço, não? Ou fica esperando minha filha passar para perder tempo? Antônio manteve a calma. Meu serviço está bem aqui, seu Durval. Trabalho desde antes do sol nascer. Só parei porque Clarice falou comigo. O fazendeiro deu uma risada de deboche. Trabalho? Quebrar pedra o dia inteiro para ganhar umas moedas? Isso não é futuro para homem nenhum. Antônio sentiu o orgulho ferver, mas respondeu com respeito. É um trabalho honesto. Nunca precisei passar ninguém para trás para levar comida para casa. Durval estreitou os olhos, incomodado com a resposta. Escute bem o que vou dizer. Enquanto eu viver, minha filha nunca vai colocar os pés numa casa de garimpeiro. Clarice deu um passo à frente. Pai! Chega! Vamos embora! Ela olhou para Antônio antes de montar novamente na égua.
Os dois trocaram apenas um olhar, mas foi o suficiente para entenderem que aquele assunto ainda estava longe de terminar. Naquela noite, Clarice quase não conseguiu dormir. Pela janela do quarto, observava a lua iluminando os pastos e lembrava das palavras de Antônio. Nunca vi uma pedra tão preciosa quanto você. Ela sorriu sozinha. Nunca tinha recebido uma declaração daquele jeito. Não eram flores, nem joias, nem poemas. Eram comparações com cristais, ditas por um homem que passava os dias procurando beleza escondida debaixo da terra. E por algum motivo, aquilo fazia seu coração bater mais forte. Enquanto isso, Antônio também não conseguia tirar Clarice da cabeça. Na manhã seguinte, antes de seguir para o garimpo, resolveu passar pela venda da cidade para comprar um pedaço de rapadura para a mãe. Assim que entrou, ouviu alguns homens conversando perto do balcão. Fiquei sabendo que Durval anda querendo casar a filha com o filho do coronel Anselmo. Dizem que o rapaz tem fazendas para todo lado. Aí sim é casamento de gente rica. Antônio fingiu que não estava ouvindo. Pagou pela rapadura e saiu em silêncio. Aquelas palavras pesaram mais do que qualquer pedra que já tivesse carregado. Horas depois, já no terreno do garimpo, ele trabalhava sem a mesma alegria de sempre. Cada golpe da picareta parecia acompanhado da lembrança de Clarice. Foi então que ouviu passos conhecidos atrás dele. Sem precisar olhar, sorriu. Você anda me seguindo ou é impressão minha? Clarice apareceu, segurando uma pequena trouxa de pano. Trouxe broa de milho. Minha cozinheira fez demais e achei que você podia ajudar. Antônio pegou a broa, agradeceu e brincou. Se continuar me trazendo comida assim, vou acabar acreditando que você quer conquistar um garimpeiro. Clarice respondeu rindo. E quem disse que eu não quero? Antônio ficou sem resposta pela primeira vez. Ela percebeu a surpresa e caiu na risada. Agora ficou sem uma cantada de pedra? Ele olhou para um pequeno cristal transparente que havia acabado de encontrar no chão, colocou na mão dela e disse baixinho: Achei que conhecia todas as pedras bonitas desse lugar, mas descobri que a mais rara também sabe fazer um garimpeiro perder a fala. Clarice sorriu, segurando o cristal com carinho. Sem perceberem, um homem parado do outro lado da estrada observava a cena atentamente. Não era Durval. Era um dos compradores de cristais da região que havia ido procurar Antônio por causa de uma notícia que mudaria o rumo daquela história. O homem esperou Clarice ir embora antes de se aproximar. Chamava-se Ernesto e era um comprador de cristais conhecido em várias cidades da região. Diferente de muitos atravessadores, tinha fama de pagar um preço justo. Ao chegar perto, pegou um dos cristais que Antônio havia separado e ficou observando contra a luz do sol. Depois pediu licença para caminhar alguns metros pelo terreno. Abaixou-se, examinou algumas pedras espalhadas pelo chão e voltou pensativo. Há quanto tempo você trabalha aqui? Antônio respondeu. Desde menino. Esse pedaço de terra era do meu pai. Nunca deu muita coisa, mas sempre ajudou a colocar comida dentro de casa. Ernesto fez um gesto afirmativo com a cabeça. E você nunca mandou analisar esse terreno? Antônio sorriu sem entender. Analisar? Isso aqui é só um cantinho cheio de pedra. O comprador olhou novamente ao redor e falou em tom sério. Se eu fosse você, não desistia desse lugar. Tem alguma coisa aqui que me chamou a atenção. Esses cristais que você anda encontrando são diferentes dos que costumam aparecer por essas bandas. Talvez exista um veio mais rico escondido aí embaixo. Antônio arregalou os olhos. O senhor acha mesmo? Ernesto respondeu com sinceridade. Achar, eu acho. Agora, ter certeza. Só escavando mais. Mas uma coisa eu posso dizer. Se encontrar o que estou imaginando, sua vida pode mudar.
Antônio ficou alguns segundos olhando para aquele terreno onde passara tantos anos trabalhando. Era difícil acreditar que justamente ali pudesse existir algo tão valioso. Mesmo assim, agradeceu o conselho. Antes de ir embora, Ernesto ainda deixou um último aviso. E tome cuidado. Se alguém descobrir antes da hora, pode aparecer gente querendo comprar sua terra por qualquer trocado. Assim que o comprador foi embora, Antônio ficou olhando para o chão com outros olhos. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma esperança diferente. Não era ganância, era a sensação de que talvez todo aquele esforço finalmente pudesse dar frutos. Enquanto isso, na fazenda de Durval, o clima estava cada vez mais pesado. Depois do jantar, ele chamou Clarice para conversar. A partir de hoje, você não vai mais sair sozinha pela cidade. Ela franziu a testa. Como assim? Como você ouviu? Se quiser passear, será comigo ou com alguma das empregadas. Não quero mais você encontrando aquele garimpeiro escondida. Clarice respirou fundo para não perder a calma. Pai, eu não sou mais criança. Durval respondeu firme. Enquanto morar debaixo deste teto, vai respeitar minhas decisões. Clarice entrou no quarto com os olhos marejados. Nunca tinha visto o pai agir daquela forma. 2 dias se passaram sem que ela conseguisse ver Antônio. Do outro lado da cidade, ele também estranhava o desaparecimento da moça. Foi então que recebeu um pequeno bilhete entregue por um menino da vizinhança. Era apenas uma frase escrita às pressas. Amanhã, ao pôr do sol, na nossa cachoeira, vou dar um jeito de escapar. Clarice. Antônio sorriu, como não sorria havia dias. Dobrou cuidadosamente o papel, guardou no bolso da camisa e olhou para o céu. Parece que hoje até as pedras estão mais leves. Mal sabia ele que aquele encontro mudaria não apenas o rumo do romance dos dois, mas também seria o primeiro passo para a maior descoberta de sua vida. No dia seguinte, Antônio mal conseguiu se concentrar no garimpo. A cada pouco levantava os olhos para o céu, esperando o sol começar a baixar. Quando finalmente o fim da tarde chegou, lavou as mãos no riacho, separou os cristais que havia encontrado e seguiu pela velha trilha até a cachoeira. Era o lugar onde os dois mais gostavam de ficar desde crianças. As pedras grandes, a água limpa e o barulho da correnteza pareciam guardar todos os segredos deles. Antônio chegou primeiro e sentou-se sobre uma pedra lisa, olhando a água correr. Alguns minutos depois, ouviu passos leves atrás de si. Quando virou o rosto, viu Clarice sorrindo, ainda ofegante. Achei que meu pai fosse perceber que eu saí escondida. Antônio deu um sorriso aliviado. Pensei que você não fosse conseguir vir. Ela sentou ao lado dele. Quase não consegui. Esperei ele dormir na rede depois do almoço e inventei que ia visitar uma vizinha. Os dois caíram na risada. Por alguns instantes esqueceram completamente os problemas. Conversaram sobre a infância, lembraram das vezes em que mergulhavam naquela mesma cachoeira e das broncas que levavam quando voltavam para casa ensopados. Clarice olhou para a água e comentou: às vezes tenho vontade de voltar no tempo. Naquela época, ninguém implicava porque a gente andava junto. Antônio abaixou a cabeça. Naquela época, eu também não entendia o que sentia por você. Ela virou o rosto lentamente. E agora entende? Antônio respirou fundo antes de responder. Entendo. Faz tempo, na verdade. Só nunca tive coragem de dizer, porque seu pai já deixou bem claro o que pensa de mim. Clarice segurou delicadamente a mão dele. Meu pai não manda no meu coração. Antônio sorriu, mas logo ficou sério. Ele manda na sua vida, pelo menos por enquanto. Ela apertou sua mão um pouco mais forte. Então, a gente espera. Eu não tenho pressa. Antônio olhou para o chão e pegou uma pedrinha transparente que estava ao lado da água. Colocou na palma da mão dela e disse sorrindo: tá vendo essa pedra? Muita gente pisaria nela sem nem olhar.
Mas eu sei que, depois de bem lapidada, ela pode ficar linda. Clarice riu. Lá vem você de novo. Ele continuou. Você é pior que cristal raro. Por quê? Porque cristal a gente encontra de vez em quando. Você, acho que Deus fez uma vez só. Clarice não conseguiu esconder o sorriso. Você devia vender essas cantadas junto com as pedras. Ia ganhar mais dinheiro. Os dois riram tão alto que assustaram alguns passarinhos que estavam perto da água. Antônio respondeu, se eu pudesse vender, não vendia. Guardo todas só para você. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era constrangedor, era confortável. Os dois apenas ficaram olhando a correnteza até Clarice encostar a cabeça de leve no ombro dele. Antônio fechou os olhos por alguns segundos, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Mas a paz durou pouco. Do outro lado da cachoeira, um galho seco se quebrou. Antônio levantou rapidamente e olhou em volta. Não havia ninguém à vista, mas teve a estranha sensação de que alguém os observava. Sem dizer nada para Clarice, decidiu acompanhá-la até um trecho da estrada antes de voltar para casa. Enquanto caminhavam, ele nem imaginava que, escondido atrás das árvores, um empregado de Durval tinha visto os dois juntos e corria naquele exato momento para contar tudo ao patrão. Naquela mesma noite, o empregado contou a Durval tudo o que tinha visto na cachoeira. O fazendeiro ficou em silêncio por alguns segundos, mas sua expressão dizia mais do que qualquer palavra. Quando Clarice entrou em casa, encontrou o pai esperando por ela na sala. "Onde você estava?" perguntou ele. Clarice percebeu que não adiantava inventar desculpas. "Fui até a cachoeira." Durval levantou devagar da cadeira. "Sozinha?" Ela respirou fundo. "Não." "Então foi encontrar aquele garimpeiro outra vez." Clarice ergueu a cabeça. "Fui e vou continuar dizendo a verdade. Eu gosto do Antônio." Aquelas palavras fizeram Durval perder a paciência. "Chega! A partir de hoje, você não sai mais desta casa sem a minha autorização. Está de castigo." Clarice sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não respondeu. Apenas entrou no quarto e fechou a porta. Pela primeira vez, sentiu que o pai estava disposto a fazer qualquer coisa para separá-los. Enquanto isso, Antônio passou a noite lembrando do encontro na cachoeira. O sorriso de Clarice ainda estava em sua memória, mas aquela sensação de estar sendo observado não saía da cabeça. Na manhã seguinte, voltou ao garimpo mais cedo do que de costume. Decidiu seguir o conselho de Ernesto e começou a cavar um pouco mais fundo numa parte do terreno onde quase nunca trabalhava. As primeiras horas foram como todas as outras. Pedra, poeira e muito esforço. Já perto do meio-dia, sua picareta bateu em algo diferente. O som era mais seco. Antônio ajoelhou-se e começou a retirar a terra com as próprias mãos. Aos poucos apareceu um cristal maior do que todos os que já havia encontrado. Ele limpou a peça na água do riacho e ficou admirando seu brilho. "Bonito", murmurou, mas logo sorriu sozinho. Se a Clarice estivesse aqui, ia dizer que bonito mesmo era ela. Guardou o cristal com cuidado e continuou cavando. Naquele dia, encontrou outras pedras parecidas. Ainda não sabia se tinham um grande valor, mas percebeu que algo realmente estava diferente naquele pedaço de terra. À tarde, Ernesto apareceu novamente. Assim que viu os novos cristais, arregalou os olhos, pegou um deles nas mãos, observou por alguns instantes e sorriu. "Eu sabia. Você começou a encontrar o veio. Ou a..." Antônio perguntou ansioso. "Isso quer dizer que..." Ernesto fez um gesto para ele ter calma. "Ainda é cedo para comemorar, mas posso dizer que esses cristais são muito melhores que os anteriores. Se o terreno continuar entregando pedras assim, sua vida pode mudar aos poucos. Só não conte isso para ninguém." Antônio concordou imediatamente. Sabia que notícia boa corria depressa em cidade pequena.
Enquanto os dois conversavam, um homem passava pela estrada levando uma carroça carregada de lenha. Sem chamar atenção, observou os cristais nas mãos de Ernesto e seguiu viagem. Antônio nem imaginava que aquela simples olhada seria suficiente para fazer os primeiros boatos começarem a circular pela região. E quando um boato nasce numa cidade pequena, dificilmente demora para chegar aos ouvidos da pessoa errada. 2 dias depois, a notícia de que Antônio estava encontrando cristais melhores já corria de boca em boca pela cidade. Uns diziam que era exagero, outros juravam que ele tinha encontrado um verdadeiro tesouro. Antônio, porém, continuava vivendo da mesma maneira. Acordava antes do amanhecer, trabalhava na roça durante as primeiras horas do dia e depois seguia para o terreno do garimpo. Não havia comprado roupa nova, nem mudado seus hábitos. Apenas guardava o dinheiro das vendas em uma pequena caixa de madeira que pertencera ao pai. Ernesto insistia para que ele tivesse paciência. Quem enriquece depressa demais costuma perder tudo do mesmo jeito, aconselhava. Antônio concordava. Seu sonho não era ostentar riqueza, mas dar uma vida tranquila para a mãe, para a irmã e, quem sabe um dia, construir uma família ao lado de Clarice. O problema era que fazia quase uma semana que ele não a via. O castigo de Durval parecia não ter fim. Certa tarde, enquanto entregava alguns sacos de feijão na venda da cidade, Antônio viu a empregada da fazenda de Durval fazendo compras. Ela passou discretamente por ele e deixou cair um pedaço de papel no chão. Antônio esperou ela se afastar, pegou o bilhete e abriu devagar. Domingo depois da missa, atrás da igrejinha. Não aguento mais ficar sem te ver. Clarice! O coração dele disparou. No domingo, a cidade inteira estava reunida para a missa. Durval fez questão de sentar na primeira fileira, mantendo Clarice sempre por perto. Antônio permaneceu do outro lado da igreja, evitando qualquer olhar que pudesse levantar suspeitas. Assim que a celebração terminou, Clarice fingiu que iria conversar com uma senhora da comunidade. Durval foi cumprimentar alguns conhecidos e ela aproveitou aqueles poucos minutos para correr até os fundos da igrejinha. Antônio já a esperava debaixo de uma mangueira. Assim que a viu, abriu um sorriso. Achei que seu pai tinha prendido você para sempre. Clarice deu uma risada baixa. Quase isso. Os dois ficaram frente a frente por alguns segundos, felizes simplesmente por estarem juntos outra vez. Antônio tirou do bolso um pequeno cristal, mais bonito do que os outros que costumava encontrar. É para você. Clarice segurou a pedra com cuidado. É lindo, Antônio sorriu. Ainda não chega aos seus pés, mas um dia eu encontro um cristal que consiga competir. Ela balançou a cabeça divertida. Você não cansa dessas cantadas? Nunca. Enquanto eu trabalhar com pedras, sempre vou lembrar de você. Clarice guardou o cristal dentro da bolsa como se fosse um tesouro. Depois segurou a mão dele e perguntou baixinho. Você acredita mesmo que um dia meu pai vai aceitar a gente? Antônio demorou alguns segundos para responder. Sinceramente, não sei. Mas eu acredito que Deus sempre encontra um caminho quando duas pessoas se amam de verdade. Clarice sorriu emocionada. Naquele instante, sem que eles percebessem, Durval apareceu na porta lateral da igreja procurando pela filha. Quando avistou os dois de mãos dadas, seu rosto perdeu completamente a cor. Aquela cena fez nascer uma decisão que mudaria a vida de todos dali para frente. Durval não fez escândalo na frente da igreja. Esperou Clarice voltar e apenas disse com a voz firme, vamos para casa. Durante todo o caminho, ninguém falou uma palavra. Assim que entraram na fazenda, ele fechou a porta da sala e encarou a filha. Você desobedeceu às minhas ordens outra vez. Clarice respirou fundo. Eu só fui conversar com Antônio. Durval balançou a cabeça decepcionado. Você não entende. A vida não é feita de conversa bonita e cantada de garimpeiro.
Um homem precisa ter dinheiro, terras, futuro. Clarice respondeu com calma. E caráter não vale nada? A pergunta pegou Durval de surpresa. Por alguns segundos, ele ficou em silêncio. Depois respondeu: caráter não paga dívida. Assim que percebeu o que havia dito, mudou de assunto rapidamente. Clarice estranhou aquela frase. Era a primeira vez que o pai mencionava dívidas. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ele apontou para a escada. Suba para o seu quarto. A partir de hoje, você não vai mais sair nem para a missa. E pode esquecer esse rapaz. Clarice entrou no quarto com o coração apertado. A frase do pai não saía da sua cabeça. Caráter não paga dívida. Ela começou a desconfiar de que havia alguma coisa muito errada acontecendo na fazenda. Enquanto isso, Antônio continuava trabalhando em silêncio. Os cristais encontrados nos últimos dias estavam sendo vendidos por um preço muito melhor do que os anteriores. Ernesto cumpria a palavra e fazia questão de negociar diretamente com compradores honestos, impedindo que Antônio fosse enganado. Com o dinheiro das primeiras vendas, ele reformou o telhado da casa da mãe, comprou ferramentas novas para o garimpo e separou uma parte para investir no próprio terreno. A mãe observava tudo com orgulho. Seu pai ia ficar feliz de ver você cuidando dessa terra. Antônio sorriu. Foi ele quem me ensinou a nunca desistir dela. Alguns dias depois, Ernesto voltou trazendo uma novidade. Conseguiu um comprador disposto a pagar muito mais pelos cristais de melhor qualidade. Mas você precisa aumentar a produção. Acho que chegou a hora de contratar 2 homens para ajudar no serviço. Antônio ficou pensativo. Nunca tinha imaginado empregar alguém. Mesmo assim, concordou. Sabia que sozinho não conseguiria aproveitar toda aquela oportunidade. Na mesma semana, 2 trabalhadores da própria região começaram a ajudá-lo. A notícia espalhou-se rapidamente pela cidade. O garimpeiro já está contratando gente, comentavam na venda, na praça e até na porta da igreja. Quando Durval ouviu aqueles comentários, deu uma risada de desprezo. Isso não dura 6 meses, disse para um conhecido. Mas por dentro, uma preocupação começava a crescer. Naquela mesma noite, depois que todos dormiram, ele abriu uma gaveta trancada do escritório. Lá dentro havia vários papéis, contas vencidas e um aviso de cobrança. Suas plantações não tinham dado o lucro esperado nos últimos anos. Algumas negociações deram errado e as dívidas aumentavam a cada mês. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e olhou pela janela da fazenda escura. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo o que jamais teria coragem de contar a alguém. Se não encontrasse uma solução logo, perderia quase tudo o que levou a vida inteira para construir. E era exatamente por isso que insistia tanto em casar Clarice com um homem rico. Só que ele ainda não fazia ideia de que o rapaz, que mais desprezava, estava começando a construir uma fortuna bem diante dos seus olhos. Os meses passaram, e a mudança na vida de Antônio começou a chamar a atenção de toda a região. Sem fazer alarde, ele comprou um pequeno terreno ao lado do que já possuía, ampliou o garimpo e continuou trabalhando com a mesma simplicidade de sempre. Os homens que havia contratado recebiam um pagamento justo e gostavam de trabalhar com ele, porque Antônio fazia questão de colocar a mão na massa junto com todos. Nunca mandava fazer um serviço que ele mesmo não fosse capaz de fazer. Na cidade, as pessoas já comentavam que o rapaz humilde estava se tornando um dos homens mais respeitados da região. Não por causa do dinheiro, mas pela honestidade. Certo dia, Ernesto chegou sorrindo ao garimpo. Tenho uma boa notícia. Os últimos cristais foram vendidos por um preço excelente. Depois de descontar todas as despesas, ainda sobrou uma bela quantia. Antônio pegou o envelope com o dinheiro e ficou alguns segundos em silêncio. Em vez de pensar em luxo, a primeira coisa que lhe veio à cabeça foi a mãe. Naquela mesma semana, reformou toda a casa,
Comprou móveis novos e presenteou a irmã com uma máquina de costura, sonho que ela tinha desde menina. Quando a mãe viu a casa pronta, abraçou o filho emocionada. Seu pai sempre dizia que essa terra ainda ia cuidar da nossa família. Acho que ele estava certo. Antônio sorriu olhando pela janela. Foi Deus quem cuidou da gente esse tempo todo. Enquanto isso, a situação de Durval piorava. Os credores começaram a aparecer na fazenda com mais frequência. Ele fazia de tudo para esconder os problemas de Clarice, mas já não conseguia dormir direito. Numa tarde, recebeu a visita do filho de um grande fazendeiro da cidade vizinha, exatamente o homem com quem sonhava casar a filha. Depois de uma longa conversa, o rapaz foi embora, deixando bem claro que só aceitaria o casamento se Durval resolvesse antes toda a situação das dívidas. Quando ficou sozinho, Durval percebeu que seu plano estava desmoronando. Nem o casamento que tanto insistia parecia capaz de salvar sua fazenda. Na manhã seguinte, Clarice conseguiu sair até a venda acompanhada de uma das empregadas. Enquanto escolhia alguns mantimentos, ouviu duas senhoras conversando. Você viu? O Antônio comprou mais terras. E dizem que ainda ajudou uma viúva a reformar a casa sem cobrar nada. Clarice sorriu discretamente. Ela sempre soube que Antônio tinha um coração enorme. O dinheiro apenas permitia que ele fizesse ainda mais o bem. Ao voltar para casa, passou pela estrada onde ele costumava trabalhar. Antônio a viu de longe e apenas levou a mão ao chapéu, cumprimentando-a com um sorriso. Como a empregada estava ao lado, nenhum dos dois se aproximou. Mesmo assim, aquele pequeno gesto bastou para aquecer o coração de Clarice. Ela levou discretamente a mão ao bolso do vestido, onde ainda guardava o pequeno cristal que ele lhe dera atrás da igreja. Sempre que sentia saudade, segurava aquela pedra e lembrava das palavras dele. Nunca encontrei um cristal mais precioso do que você. Durval observava tudo da janela da fazenda. Pela primeira vez, ele não enxergava Antônio apenas como um garimpeiro pobre. Agora via um homem que crescia a cada dia, justamente enquanto sua própria fortuna desaparecia, e uma ideia começou a surgir em sua cabeça, uma ideia que meses antes ele teria considerado impossível. Na manhã seguinte, Durval tomou uma decisão que jamais imaginou tomar. Mandou um empregado chamar Antônio até a fazenda. Quando o recado chegou, o rapaz estranhou. Durante anos só recebera desprezo daquele homem. Mesmo assim, resolveu ir. Ao entrar na varanda, encontrou Durval sentado na mesma cadeira onde tantas vezes o havia humilhado. O silêncio durou alguns segundos. Sente-se, Antônio, disse Durval. O rapaz preferiu permanecer de pé. Pode falar, seu Durval. O fazendeiro respirou fundo, como se engolisse o próprio orgulho. Ouvi dizer que seus negócios estão indo muito bem. Antônio respondeu com simplicidade. Graças a Deus, as coisas melhoraram. Durval fez um leve aceno com a cabeça. Fico feliz por isso. Antônio estranhou ainda mais aquelas palavras. Nunca imaginou ouvir um elogio vindo dele. Depois de alguns instantes, Durval foi direto ao assunto. Você ainda gosta da minha filha? Antônio olhou firme para ele. Nunca deixei de gostar. O fazendeiro levantou devagar e caminhou até a janela. Se esse sentimento continua, eu não me oponho mais ao casamento de vocês. Antônio permaneceu em silêncio. Durante anos, sonhara em ouvir exatamente aquelas palavras, mas em vez da alegria que imaginava sentir, veio uma lembrança dolorosa de todas as humilhações que sofreu. Lembrou das vezes em que foi chamado de homem sem futuro, das ocasiões em que Durval proibiu Clarice de vê-lo e de tudo o que os dois precisaram enfrentar. Depois de alguns segundos, respondeu calmamente. Engraçado. Quando eu era apenas um garimpeiro pobre, eu não servia. Agora que Deus abençoou meu trabalho, o Senhor mudou de ideia. Durval abaixou os olhos. Não conseguiu responder. Antônio continuou. O Senhor nunca quis saber quem eu era. Só olhava para o dinheiro que eu não tinha.
As palavras atingiram Durval como um golpe. Antônio respirou fundo antes de concluir. Com todo respeito, agora quem precisa pensar sou eu. Sem esperar resposta, virou as costas e foi embora. Da janela do quarto, Clarice viu Antônio sair da fazenda. Percebeu imediatamente que alguma coisa havia acontecido. Assim que conseguiu encontrar o pai, perguntou o que tinham conversado. Durval respondeu apenas: "Eu tentei consertar meus erros, mas talvez tenha demorado demais." Clarice saiu correndo pela estrada. Encontrou Antônio perto da velha ponte de madeira que levava ao garimpo. Ela parou diante dele, ainda sem fôlego. "Meu pai falou com você, não foi?" Antônio confirmou com a cabeça. "Falou. E o que você respondeu?" Antônio olhou para o rio correndo debaixo da ponte antes de responder. Disse que agora eu precisava pensar. Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas. "Você não quer mais se casar comigo?" Antônio segurou delicadamente as mãos dela. "Clarice, eu continuo amando você do mesmo jeito, mas dói saber que, para o seu pai, eu só passei a ter valor depois que fiquei rico." Ela apertou as mãos dele e respondeu emocionada: "Então não aceite por causa dele, aceite por nossa história, pela nossa infância, pela cachoeira, pelas pedras, pelas promessas que fizemos um ao outro." Antônio olhou nos olhos dela e sentiu todo o orgulho começar a perder força. Mas antes que pudesse responder, um grito desesperado ecoou pela estrada, fazendo os dois se virarem assustados. Um cavalo vinha em disparada, completamente desgovernado, e seguia exatamente na direção de Clarice. Antônio não pensou duas vezes. Empurrou Clarice para o lado da estrada e conseguiu segurar as rédeas do cavalo quando o animal já passava por eles. A força foi tanta que os dois caíram no chão. O cavalo saiu correndo, mas Antônio bateu o ombro numa pedra e ficou alguns segundos sem conseguir se levantar. Clarice, assustada, ajoelhou-se ao lado dele. "Antônio, você está bem?" Ele fez uma careta de dor, mas sorriu. "Estou, só acho que essa pedra resolveu se vingar de mim." Mesmo naquele susto, Clarice acabou rindo entre as lágrimas. "Até machucado você faz piada com pedra." Antônio respondeu baixinho: "Elas nunca conseguiram me derrubar, e agora também não vão." Nesse momento, alguns moradores da cidade chegaram correndo para ajudar. Durval, que vinha logo atrás, depois de perceber que a filha havia saído às pressas da fazenda, encontrou os dois sentados no chão. Quando ouviu que Antônio havia arriscado a própria vida para salvar Clarice, ficou completamente sem palavras. Pela primeira vez, enxergou diante de si não o garimpeiro pobre que tanto desprezou, nem o homem rico que surgira depois, mas alguém que amava sua filha de verdade. Naquela noite, Durval permaneceu sozinho na varanda da fazenda por horas. Pensava em todas as vezes em que humilhou Antônio, em todas as oportunidades que teve para conhecê-lo melhor e desperdiçou por enxergar apenas a pobreza. Na manhã seguinte, tomou uma atitude que surpreendeu toda a cidade. Foi até o garimpo sozinho. Encontrou Antônio trabalhando como sempre, com a picareta nas mãos e a roupa coberta de poeira. Antônio levantou a cabeça, surpreso ao vê-lo ali. Durval caminhou lentamente até ele. "Não vim falar de casamento, nem de dinheiro." Antônio permaneceu em silêncio. O velho fazendeiro respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, deixou o orgulho de lado. "Vim pedir perdão. Eu julguei você pelo tamanho das suas terras e não pelo tamanho do seu coração. E ontem você salvou a vida da minha filha sem pensar duas vezes. Acho que nunca vou conseguir pagar essa dívida." Antônio abaixou a picareta e respondeu com tranquilidade: "Eu faria de novo, porque eu amo a Clarice." Durval assentiu com a cabeça. "Eu sei. E agora também sei que ela nunca poderia encontrar um homem melhor." Os dois permaneceram alguns segundos em silêncio. Então, Durval estendeu a mão.
Antônio olhou para ela, lembrando de todas as humilhações que havia sofrido. Depois sorriu de leve e apertou a mão do velho fazendeiro. Naquele instante, o peso que carregava no coração pareceu desaparecer. Enquanto voltava para casa, Durval tomou uma decisão. No domingo seguinte, diante de toda a cidade, pediria desculpas publicamente ao homem que um dia chamou de alguém sem futuro. E dessa vez, faria questão de entregar a felicidade da própria filha ao único homem que havia provado, com atitudes, que a verdadeira riqueza nunca esteve escondida nas pedras, mas no caráter de quem as procurava. No domingo seguinte, a pequena igreja ficou mais cheia do que de costume. A notícia de que Durval faria um anúncio importante já tinha se espalhado por toda a região. Depois da missa, ele caminhou até a frente da igreja e pediu a atenção de todos. O silêncio tomou conta da praça. Durval respirou fundo e falou com a voz firme, mas emocionada. Passei muitos anos acreditando que o valor de um homem estava nas terras que ele possuía e no dinheiro que guardava. Por causa desse pensamento, humilhei um rapaz trabalhador, honesto e de bom coração. Hoje eu reconheço diante de todos vocês que eu estava completamente errado. Os moradores se entreolharam surpresos. Durval então chamou Antônio para perto. O jovem se aproximou sem entender o que aconteceria. O fazendeiro olhou para ele e continuou. Você conquistou tudo o que tem trabalhando com dignidade. Nunca perdeu sua humildade, nunca deixou de ajudar quem precisava e ainda salvou a vida da pessoa que eu mais amo neste mundo. Se existe um homem digno de formar uma família com minha filha, esse homem é você. Em seguida, virou-se para Clarice, que já não conseguia conter as lágrimas. Minha filha, me perdoe por ter tentado decidir o seu futuro sem ouvir o seu coração. Clarice correu para abraçar o pai. Foi um abraço longo, daqueles que curam feridas de muitos anos. Antônio assistia a cena com os olhos marejados. Durval caminhou até ele mais uma vez e colocou a mão sobre seu ombro. Agora, diante de todos, eu lhe faço um pedido. Cuide da minha filha como eu deveria ter cuidado do coração dela. Antônio sorriu emocionado. Pode ficar tranquilo. Ela sempre foi o maior tesouro que Deus colocou no meu caminho. Clarice olhou para ele rindo. Lá vem você com as pedras de novo. Antônio tirou do bolso um pequeno cristal transparente, lapidado por ele mesmo. Colocou delicadamente na mão dela e disse: Passei anos procurando pedras preciosas debaixo da terra. Algumas realmente mudaram a minha vida. Mas nenhuma delas conseguiu brilhar como você brilhou desde o dia em que éramos duas crianças correndo naquela cachoeira. Clarice respondeu sorrindo. Então guarde esse cristal, porque o meu coração você encontrou faz tempo. Os dois se abraçaram sob os aplausos de toda a cidade. Alguns meses depois, aconteceu o casamento mais comentado da região. A festa foi simples, mas cheia de alegria. Com sanfona, comida feita no fogão a lenha, muita dança e risadas. Antônio continuou trabalhando no garimpo, agora ao lado de outros trabalhadores que recebiam um salário justo. Também ampliou a pequena roça do pai, porque nunca quis abandonar suas origens. Sempre dizia que a terra e o garimpo tinham caminhado juntos para construir sua história. Durval conseguiu reorganizar suas finanças, vendendo parte das terras que não utilizava e aprendeu que orgulho demais pode custar a felicidade de uma família inteira. Com o tempo, tornou-se um homem mais humilde e passou a admirar o genro que um dia jurou nunca aceitar. E sempre que alguém perguntava a Antônio qual tinha sido a pedra mais valiosa que já encontrara, ele olhava para Clarice, segurava sua mão e respondia sorrindo: As pedras me deram uma vida melhor, mas foi o amor que me deu uma vida completa. E assim, o garimpeiro que um dia foi chamado de homem sem futuro, provou para toda a cidade que a maior riqueza nunca esteve escondida debaixo da terra, mas dentro de um coração honesto, capaz de amar, perdoar e nunca desistir
dos seus sonhos. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar de Clarice, teria enfrentado o pai para viver esse grande amor ou teria desistido de Antônio para evitar tanto sofrimento? Conta aqui nos comentários. Quero muito ler a sua opinião.